vou falar de um assunto sério com Vinícius Mecenas, vou ter que deixar o sorriso de lado, porque esse assunto nos traz muitas reflexões e ao longo do ano nós mostramos muitos casos de violência contra a mulher. O número de medidas protetivas, o Vini vai explicar melhor pra gente, dobrou em Aracaju e na região metropolitana neste ano de 2023. O que parece ser ruim, né? Porque tem muitos casos, mas é bom porque evita que o pior aconteça como a morte. Essas decisões judiciais que protegem a vida das vítimas e evitam os feminicídios, essas medidas saíram de 1.190 para 2.784. Reflete justamente essa conscientização maior entre 2022 e 2023. Uma legislação facilitou a solicitação das medidas, que em termos percentuais teve um crescimento de 133%. Aí o Vini vai explicar pra gente o que é que mudou, né? O que é que facilitou essas medidas protetivas, esse aumento, e também como tem sido o trabalho aqui no nosso estado. Quero só falar mais uma coisinha para quem está em casa, Vini, rapidinho, me permita, que no ano passado foram 19 feminicídios. Nenhuma mulher tinha medida protetiva. Nenhuma tinha medida protetiva. Olha a importância da denúncia. E neste ano foram 16 feminicídios. Pelo menos até os que aconteceram em junho, ou seja, a maioria não tinha também. A mulher não tinha medida protetiva, não porque denunciou e não saiu, porque ela sequer denunciou. Boa noite, Vinícius Mecenas. Mais uma vez, Mariana, boa noite para você e para todos. Mariana, antes de mais nada, né, muito é questionado, muito é dito em relação a essas políticas públicas. O que seriam, né, essas políticas públicas? Na verdade, são ações, iniciativas por parte dos nossos parlamentares, né, para nos abraçarmos nós enquanto humanos, enquanto corpos, independente de pessoa, raça, gênero, né, antes de mais nada. Então é importante que essas pessoas saibam de fato o que são essas iniciativas e o quanto são benéficas para todos nós enquanto pessoas, né, enquanto humanos. Em relação a essa específica, e já adianto respondendo a sua pergunta, essa lei agora ela vai determinar que as medidas protetivas de urgência elas sejam concedidas de maneira sumária, ou seja, assim que a pessoa, né, que a vítima se apresentar em uma delegacia ou alguma autoridade e dizer que teria sido vítima, então, imediatamente, né, essa medida protetiva ela precisa ser emitida. Então, essa lei, né, ela é apontada inclusive como um dos fatores que contribuíram para esse aumento no número de solicitações. Ou seja, as pessoas, essas mulheres, elas estão cada vez mais conscientes da importância de fazer a denúncia para que algo pior não aconteça. Então, elas estão se sentindo cada vez mais confortável por saber que aquela medida protetiva ela traz um resultado. E esse resultado, graças a Deus, Mariana, é a partir dessas medidas, dessas legislações que acabam entrando, portanto, em vigor. Além disso, né, dessa atualização da lei, que também facilitou essa solicitação, portanto, das medidas protetivas. Agora eu vou ser mais um pouco específico em relação a essas alterações. Porque, veja, essa alteração legislativa, que foi inclusive sancionada pelo presidente Lula, né, ela modificou o artigo 19 e acrescentou o artigo 40. Ou seja, o que seria nessa substituição e esse acréscimo, portanto? Bom, a lei, ela diz o seguinte: como forma de fortalecer, portanto, essas ações de enfrentamento à violência em razão de gênero, a SSP e a Secretaria de das Políticas Públicas, né, para as Mulheres, inclusive lançaram, portanto, agora no mês de agosto, né, do Agosto Lilás, uma campanha chamada do Rompa o Ciclo, né, que contou, inclusive a gente acompanhou aqui ao longo da nossa programação, na TV Atalaia, a massificação dessa divulgação através de vídeos, inclusive materiais informativos, da importância que é fazer essa denúncia dos crimes para que essas pessoas tenham a punição, portanto, necessária. Agora, como você, né, destacou logo antes de me chamar em relação a esses números, eu também trouxe aqui agora, né, esse balanço, porque esse ano foram 16 casos, né, até esse momento, de feminicídio, e nenhuma dessas mulheres chegaram a solicitar algum tipo de medida protetiva. Já em relação ao ano de 2022, como você bem destacou, foram 19 vítimas e também ninguém, Mariana, nenhuma mulher chegou sequer a solicitar
uma dessas medidas protetivas. É o que a gente, inclusive, vai entender um pouco mais agora com a secretária da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a Daniele Garcia, que inclusive falou desse aumento expressivo, né, de cerca de 133% de solicitações de medidas protetivas esse ano. Vamos acompanhar. O que chama mais atenção é que neste ano houve um aumento em torno de 100% do número de representações de medidas protetivas ao Judiciário. Tudo indica que com a nova lei, 3.550 de 2023, que deu a possibilidade da vítima representar pela medida protetiva naqueles crimes de ação penal privada condicionada à representação, sem que necessitasse da instauração de inquérito policial, a gente observa que houve mais um aumento da busca pela medida protetiva, quando se deu a essa vítima a possibilidade de representar pela medida protetiva sem instauração de inquérito policial. A vítima ela pode comparecer aqui pessoalmente e registrar o boletim de ocorrência e nos casos que ela se sentir em risco, ela pode representar somente por medidas protetivas se não houver interesse em representar criminalmente, desde que a ação penal seja pública condicionada. O que ocorre naqueles crimes de ameaça, de estoque. Então, existe essa possibilidade com o advento da lei em 2023. É importante que todos, não só o Estado, mas a sociedade, a família, coopere com o fim da violência. E como pode fazer isso? Denunciando. Existem vários canais de denúncia. Tem o 181, que é o Disque da Polícia Civil, tem o 181, que é o Disque Nacional, tem o Disque 100 também, que é nacional, o 190, que é o da Polícia Militar, naqueles casos que o autor possa ser preso ainda em flagrante. Então, o importante é que haja denúncia para que a polícia tome conhecimento, possa diligenciar, apurar os fatos, encaminhar essa vítima para a rede de proteção e assim pôr fim ao ciclo de violência. Pois é, então, só uma pequena correção, a gente acabou de ouvir, portanto, a Mariana Diniz, ela que é delegada e trouxe, inclusive, esses dados que são de suma importância, né, Mariana, que são essas contribuições das políticas públicas que têm abraçado cada vez as mulheres, não só aqui em Sergipe, mas, não tenho dúvidas, em várias regiões do país. E reforçou a importância da denúncia porque são vários os canais de comunicação, né? Te agradeço, Vinícius, pelas informações. Eu quero continuar, Vini, com você, me permita, porque eu sei que você está também por dentro desse assunto, relacionados às leis voltadas para as mulheres, que uma outra lei, minha gente, foi sancionada. Uma lei para proteger mulheres em situação de violência em estabelecimentos comerciais. O Vini tem as informações de como é que vai funcionar essa lei. A história é mais ou menos assim, não são todos os estabelecimentos, ele vai explicar pra gente quais são. E os estabelecimentos precisam ter pelo menos um funcionário capacitado para poder lidar com a situação de violência, caso aconteça. Aí a primeira pergunta, Vini, é que essa lei é tão interessante que eu já quero saber quando é que ela entra em vigor. Então, Mariana, não é agora, viu? Não é imediato. Essa nova lei, ela só vai entrar em vigor daqui a mais ou menos cerca de 180 dias. Isso porque, né, essa é uma lei que foi sancionada, inclusive pelo próprio presidente Lula também, mas que ela pode, inclusive, sofrer algumas alterações no decorrer desses 180 dias. Então, ela vai proteger, a funcionalidade dela é a seguinte, é proteger as mulheres de violência em bares e também em shows. Essa lei, que é a 14.786, né, ela, no entanto, não se aplica nem a cultos e nem a qualquer tipo de evento realizado em locais de cunho religioso. No entanto, né, é importante que a gente falar que essa medida, né, claro, ela cria o protocolo do não é não, que é esse mecanismo que a gente já ouviu aí também ao longo da nossa programação, né, de combate ao constrangimento e também à violência praticada contra as mulheres em ambientes como casas noturnas, baladas, festas, shows, espetáculos musicais, bares, restaurantes e demais locais fechados ou shows onde haja a venda, portanto, de algum tipo de bebida alcoólica. E digo mais, Mariana, essa nova legislação, ela detalha, ela é bem específica, porque, veja, ela garante, né, que há os direitos das mulheres nesses ambientes, né, e os deveres também dos estabelecimentos para com, portanto, esse público em específico.
Em relação a esses estabelecimentos, né, as mulheres elas devem ser imediatamente, portanto, afastadas e protegidas do agressor e devem, inclusive, ser acompanhadas por uma pessoa da escolha dela, né, tanto para o local, né, que ela quiser ou se direcionar, ou para um transporte que seja da escolha dessa mulher. Inclusive, também estabelece, né, que a mulher ela vai definir se ela sofreu um constrangimento ou, portanto, essa violência contra a mulher. Dos estabelecimentos ainda, falando em relação a esses locais, né, com relação aos deveres desses estabelecimentos, está inclusive, né, prevista nessa legislação assegurar que haja, como você bem destacou, essa equipe de funcionários em que pelo menos uma pessoa ela deve ser qualificada suficiente para prestar todo o apoio àquela vítima no exato momento em que aquela agressão, seja verbal, física, acontecer, né? E manter claramente essa pessoa em um local mais afastado e, claro, seguro. Além disso, né, deve ser instruída também aos canais de comunicação direto da polícia, seja através do 180, do 181, do 190, seja qualquer, né, canal de comunicação da polícia, essa pessoa deve ser instruída para que após aquele incidente ela entre em contato com os agentes para que se dirijam até o local e a partir dali eles deem início à diligência. Então, Mariana, só para finalizar, são legislações que vão trazer, não tenha dúvidas, diversas contribuições para todas essas mulheres e tudo que vier para ser benéfico, né, para as mulheres, né, para a comunidade, para toda a nossa comunidade, sempre vai ser bem abraçada para que garanta a nossa segurança, né? Exatamente, Vini. Eu te agradeço, viu, pelas informações todas muito construtivas, não só para nós mulheres, para os homens também, aliados, que não concordam com essa violência contra a gente.